Reparação histérica. Reparação histérica. Olá, histéricas! Olá, Manu, deusa solar, tatuada. Olá, Mili, que está hoje com maquiagem, segundo ela, sempre, mas hoje está mais rosinha a maquiagem. Vocês têm que Ou eu tô falar, mais rosinha, por causa do Vocês- frio. porque tem gente que só ouve, que não nos vê. Então, quando eu falar olá, vocês não podem me deixar sozinha nesse olá. Olá. Não, e tem gente que só ouve, não nos vê. Eu acho bom isso, porque a gente podia fazer aquela descrição, né? Porque tem pessoas também com deficiência visual e eu acho que as pessoas ficam assim Sim. curiosas. Quem só ouve a gente no Spotify não sabe, assim. Eu estou com um casaco e com meus fones de ouvido e meus cabelos curtos, grisalhos, Bela. aqui de frente para a belíssima. câmera, com meus livros atrás de mim. Isso, e com bochecha rosácea hoje. É, Não, rosácea é uma doença, bochecha rosinha. rosinha. Manu está com uma camiseta preta ou é um Uma vestido? gola quase rolê, porque Uma gola... agora faz frio no Rio de Janeiro, parece que agora a moda é essa. Eu imagino o frio do Rio de Janeiro. Que deve 25 estar. graus, 25 graus. 25 graus, 28. Tá todo mundo de casaco. Sabe como é que é carioca, né? O pessoal já tá doente. O pessoal Já tá de jaqueta de couro. deprimido, as pessoas estão deprimidas já. Bota. Eu lembro quando eu morei aí que a galera fazia 25 já punha uma bota. 28. E eu estou como? Eu tenho muitas cores. Eu tenho corações e frutas e coisas meio espaciais. E trago um brinco muito bom também. Hoje eu tô a fim de só me autoelogiar. Não sei se isso é uma forma de combater o patriarcado, quando a mulher só fica se elogiando o tempo inteiro. Eu acho salutar, É uma saudável. forma de segurança, exato. Qualquer mulher segura é uma mulher que está combatendo o patriarcado. Muito bom. Apoiada. Bom, eu vou falar hoje... Manu trouxe um tema que nós três gostamos muito, que é a amizade entre mulheres. Que durante muito tempo, e eu peguei essa fase, pois mais velha que Manu, e mais nova que Mili. Então, Mili pegou essa fase mais tempo do que eu, que é quando a gente ouvia que a amizade de mulher não existia, era tudo uma lenda, que na verdade as mulheres se odiavam, né? Eu peguei muito isso no mercado de trabalho. É melhor trabalhar com homem, é mais fácil, é mais confiável. Uma loucura o quanto eu, pelo menos por uma década, ouvi isso muito. E eu queria abrir falando do chatbot, né, que o ChatGPT é um chatbot, assim que fala, que nasceu como esses assistentes virtuais, né, para otimizar processos em grandes empresas, reduzir custos, dar suporte, enfim, porque consegue atender milhares de clientes ao mesmo tempo. Fora que é um funcionário do mês do neoliberalismo, né? Porque trabalha 24/7 e tal. E acabou virando um amigo virtual para conversar. Um monte de gente está fazendo do chatbot uma tentativa de conexão. Tem gente até que fala que é uma conexão ainda mais íntima, porque eles sabem... o Zuckerberg deu uma entrevista recente falando que um chatbot pode... te entender e saber mais quem você é, o que você gosta, o que você é a fim de fazer, do que um amigo. E é uma loucura, mas a gente sabe o medo que dá quando a gente está pensando numa coisa e o algoritmo manda a propaganda pra gente, né? Então é muito assustador mesmo. E o Zuckerberg falou que já vê o chatbot substituindo a terapia, o seu terapeuta vai ser o chatbot e tal. E, aliás, é muito engraçado que a Meta chama Meta AI, que eu sempre leio como Meta AI, porque eu tenho um olhar o quê? Sujo, né? Então, eu só queria trazer esse comentário absolutamente desnecessário. A piada tá pronta. Meta AI, é como eu leio, né? E, bom... É como todas leremos agora, né? Inclusive a partir de hoje, que é uma coisa que a inteligência artificial ainda não fez pela gente, né? Que é o maravilhoso Meta AI. E talvez um vibrador com inteligência artificial um dia, mas não substituirá o humano. Eu sou pelo humano.
Ah, E fale aí por saiu você. uma matéria. Sou pelo humano. E saiu uma matéria dizendo que 1 em cada 10 brasileiros já usa o chat GPT como amigo. 1 em cada 10. E aí, desse jeito muito simpático e com muita esperança na conexão humana, eu resolvi abrir o programa. A Manuela tá com cara de que não tá entendendo nada, porque a gente vai falar de como é traumático brigar com um amigo. Da Manu. Gente, eu tô assim. Ela tá Eu entendendo fico nada. eu fico chocada com essa história toda. Mas vamos lá, vamos. Porque assim, a vamos Manuela sério. falou, vamos falar hoje de como dói terminar com amigo? Vamos, aí eu abro com o chatbot. Mas é que é o seguinte, qual que é a ideia de um maluco como o Zuckerberg, né? Que se você tem um amigo virtual que vai te falar tudo o que você quer ouvir, você nunca vai brigar com ele. Ele é perfeito e, segundo a cabeça desse demente, ainda é um cara que sabe mais de você do que um amigo real, ser humano. Então, nós que estamos aqui e que não fazemos do chat GPT o nosso melhor amigo virtual, corremos o risco de ter amizades reais. Aí agora linkou, Manu? Tá achando Não, que tá tá? amarrando, a cobra tá mordendo o rabo aqui. Eu tô Agora fazendo a amarrou. sinapse. Eu tô fazendo a sinapse. Agora que a Manu tava assim. Não era isso o combinado, porra. Então eu queria abrir perguntando pra vocês o seguinte: antes da gente falar dos nossos traumas de brigar com amigo, eu queria que vocês contassem um pouco quem são uma, duas, as melhores amigas de vocês hoje e por que essa pessoa tá nesse lugar hoje na vida de vocês. Olha, eu vou tentar falar se o meu cachorro deixar, porque ele está aqui numa lateção sem fim. Qual deles é? Que eu conheço O todos. Bob. O Bob. Ele é o mais carente, sabemos. Nossa, gente, a carência do Bob, pelo amor de Deus, é o meu hétero top, de 4 patas. Deixa eu falar assim, quando você... Eu achei muito legal você abrir assim, porque... Tá vendo, Manuela? É isso. Eu não tô julgando, gente. Tô Vocês brincando. interpretaram a minha reação, entendeu? Eu tava só me situando que o Tico e o Teco aqui estavam tentando se entender, Não, entendeu? teremos uma figurinha com a cara da Manu enquanto nós te falamos. Ela é muito transparente. Ela tava, mano, o que essa louca tá Ela foi fazendo? afundando na cadeira, gente. Pra quem não está vendo, ela foi afundando, se distanciando da tela e afundando na cadeira. Gente, eu falei, o Então. Gepeto, chat GPT. Eu não vou conseguir falar. Chatbot? Meu amigo Gepeto. Terapia Não, com Gepeto. a cara da Manu tá igualzinha. Teve um dia que eu dissociei totalmente no programa, que a Manuela tava falando como que ela vê a adoção, e eu fui pra outro lugar, e depois de 20 minutos da Manuela falando da adoção, eu falei pra ela, mas e aí, Manu, como que você vê a maternidade? Um dia você quer? E aí, eu congelei, eu não tive coragem de tirar esse trecho. Acho que a gente tirou do programa, né? Acho que a gente tirou. Mas a cara da Mili, na hora que eu pergunto, porque a Manu tá toda engajada pela adoção, não sei o que, tá, mas especificamente sobre maternidade agora, né? Aí a Mili faz assim, ó. Tipo, a Tati... Aí a Manu fala... Bom, conforme eu tava dizendo até agora, né? Justamente sobre isso, mas... Perdão. Eu não sei se eu vou conseguir, porque agora eu entendi o que a Manu tava pensando. Tipo, eu dei a ideia do tema e ela tá começando a falar de... Então, de repente, eu tô um Gepeto na parada, cara. Pane no sistema, alguém me desconfigurou aqui, cara. Eu senti que na hora que eu linkei, deu um alívio em vocês. Não, mas ó, ela vai puxar pro amigo. Ela vai coisa puxar. aí, tem coisa aí, tem sim. A cara da Manuela. Vai, a gente vai conseguir. Vai, Manu, quer falar enquanto eu acabo de rir aqui? Termina Fala de rir. Tá, mas qual é a pergunta, pera, sobre amigas de verdade? Quem é? Tenho Uma 3 vez e que... meia. Vai. Você tem É, 3 porque eu acho amigas que- e meia. Assim, mentira, eu tenho muitas amigas que eu amo muito. Eu sempre brinco que vai afunilando, né? Isso, inclusive, dialoga aqui com o nosso tema de hoje. Porque vai complexificando e tal. A vida não fica mais simples, né? Mas a gente vai tendo mais recurso também para lidar. Mas, para citar aqui algumas, eu tenho uma amiga desde os 19 anos, que é muito doido como a gente se conhece muito bem. E a gente não precisa ficar com
papa na língua de falar coisas horríveis, entendeu? É coisa que a gente tá sentindo. E a gente teve fases que a gente ficou distante. Hoje em dia ela mora em São Paulo, eu moro no Rio. E mesmo assim, a batalha de radinho. E eu acho muito bonito de ver... Imagina, gente, eu tenho 38. A gente é amiga desde os 19. E teve fases, assim, que a gente fica mais sombria, mais recolhida, mais intratável, mais revoltada com o mundo. E acaba sobrando para as nossas amigas, né? Então a gente se conheceu em muitas fases. E é muito bom porque a gente já se ajudou muito em momentos, né, diferentes. Então eu tenho muita consciência de que às vezes quando eu tô às voltas com uma situação que eu só procuro assim amiga pra tipo ajuda aqui, SOS Computadores. Não é Gepeto não. Ai, meu Deus, vai voltar. Não, porque SOS Computadores era uma marca lá na época da informática asteca. E aí eu falo SOS porque eu sei que tem pontos cegos meus que essa amiga vai conseguir ver. Ela se chama Lívia. Eu amo muito ela. Mas a grande pergunta é, por que ela tá nesse patamar da melhor? O que linkou ali lindamente entre essas almas? Por que ela foi a escolhida? Olha, eu acho que a amizade tem essa coisa de ser família que a gente escolhe, né? Então a gente sempre teve muita afinidade, né? O senso de humor muito parecido, que é um senso de Isso humor é muito importante. horroroso também, às vezes no privado, né? Que a gente não tem limite, a gente fala, ó, vou perder a amiga, mas não vou perder a piada. Aí não perde a amiga, já é um bom sinal, né? A forma delas pensar, os interesses. Então, tem a questão da afinidade, mas mesmo em momentos em que essa afinidade, a gente às vezes se distancia, né? A gente vai criando outros interesses. E a gente ainda conseguia se encontrar nesse lugar. E eu acho que isso foi uma coisa que foi construída, né? Em vários momentos ali, a gente passou por umas fases, como eu falei, mais hiperfocada em assuntos nossos, em trabalho. E a gente conseguia se reconectar. Não tinha uma cobrança. Nossa, amiga, você não manda mensagem há 2 meses. Não tinha isso. A coisa voltava com muita naturalidade. Então, eu acho que essa vontade também de melhorar, sabe? E não é melhorar como, vou ser um ser humano melhor, mas é de ser mais perto de quem a gente é, de ser mais autêntico. Eu acho que a amizade é sobre você poder ser quem você é. Quando você começa a ficar cheia de dedos pra uma amiga, né? Não, acabou. Aí acabou o milho, acabou a pipoca. Então, enfim, foi uma coisa que foi tijolinho a tijolinho, sabe? E quando você vê, você tem aquela estrutura. Não tem nada melhor do que poder contar com uma pessoa assim. Mesmo que ela não esteja ali, né, a uma esquina de distância, que você não possa pegar um Uber e encontrá-la. Ela tá em São Paulo. Mas, enfim, é muita história e a gente tem esse carinho louco. Hoje em dia a gente fala assim, oi, a gente fala assim, te momo. A gente não fala te amo, a gente fala te momo. É assim, oi, te momo, tudo bem? Te momo toda hora, assim, porque é muito amor mesmo. A gente quer ficar expressando isso o tempo inteiro, porque é real, assim. Muito bonito. E tem esse menino também, né? O Rafa Chalub. Vocês são muito grudados, gente, né? Olha, minha irmã. Eu acabei de ver um vídeo dele que eu tava também chorando de rir antes de entrar aqui. muito Ele é brilhante. maravilhoso. Não, gente, e tem uma coisa com o Rafa, que quando eu conheci ele, eu tava num momento... Lembra que eu falei que eu fiquei numa adolescência tardia, que eu tinha acabado de terminar? Sim. E eu só queria rua e bueiro. E aí eu conheci ele, tava aquela pessoa assim, no 220. E aí uma hora, né, tomei um baculejo da vida e tive que me recolher. Comecei a fazer meus estudos de personagens femininas e tal. E eu virei uma pessoa um pouco mais emburacada durante uma fase. Eu falei, acho que o Rafa vai achar estranho, porque quando ele vier pro Rio, eu falar, hoje eu não quero sair. E, cara, é muito lindo isso, né? Porque a gente ficou mais próximo ainda nessa época. Ele conseguiu dar conta da minha vulnerabilidade. Ele não tava com uma expectativa de que eu ia ser aquela personagem que a gente ia pro rolê. Sim. Então, porque isso é tem muito uma coisa bonito. que a gente... Às vezes a gente se obriga a tá sempre fazendo... Sei lá, agradando o outro com o nosso humor, com piada, com... Sabe? Eu tenho um pouco isso, assim, que eu preciso alegrar a festinha. Onde eu vou, eu preciso ficar fazendo palhaçada. Eu tenho essa demanda interna, assim, tipo, eu não tô... Como se eu não pudesse estar num lugar se eu não estiver fazendo palhaçadinha e... isso é muito chato, às vezes você só quer emburacar. E é difícil, porque mesmo minha mãe, às vezes minha filha,
como eu tô sempre nessa chave de falar uma besteirinha e provocar, se eu tô meio emburacada, a pessoa fica meio desesperada perto de mim, não sabe muito. Nossa, o que aconteceu? O que eu fiz? O que aconteceu? O que eu fiz? E é muito bom a gente poder ficar deprê perto de alguém e a pessoa só gosta de você depresinha, fica quietinha depresinha. Isso é muito bom. Eu tenho a obrigação de entreter os outros o tempo inteiro. É muito penteiro isso. É exaustivo, né? Isso é exaustivo. Mili, e você? É a Boucher? Vamos falar que é a Boucher? Vamos contar que é a Então, Boucher? é claro, gente, assim, para mim, quando você falou assim, você começou falando, né, que a gente aprende, e eu vivi isso muito tempo, que duas mulheres não podiam ser amigas, né? O que me incomodava naquela época é que eu cresci achando que duas mulheres não podiam se pegar. Então, isso me torturava, porque o meu desejo era pegar as pessoas pelas quais eu me apaixonava. Assim, eu me apaixonei por uma mulher, uma mulher, gente, eu tinha 12 anos, ela tinha 12 anos. A gente jogava vôlei, e aí eu sabia que eu jamais poderia agir, né? Então, eu tinha que me apaixonar e ficar quieta. Eu lembro que ela foi morar fora e a gente trocava cartas, mas assim, era amiga, né? Mas o que me incomodava nem era a mulher não sabe ser amiga, a mulher não pode se pegar. Nossa, que mundo horroroso esse. Eu via depois, com 15 anos, minhas amigas beijando os namorados e elas estão apaixonadas e eu pensava, eu nunca vou sentir o que elas estão sentindo. Porque elas podem beijar quem elas querem, eu não posso. Então, isso foi o meu primeiro incômodo. Mas aí, claro, obviamente, a gente, né, entende que isso é só uma estrutura muito patriarcal e preconceituosa e LGBT-fóbica. E aí, o que acontece é que hoje minhas melhores amigas são minhas ex-mulheres. A Boucher, uma ex-mulher, a Tati Iser, que é uma professora de meditação. E foram, assim, eu coloco elas no lugar das melhores amigas, e a Paula Bianchi também, que é uma amiga minha que não é ninguém, ela é hétero, ela é casada, tem filho, nunca nem tivemos nada, embora no casamento dela, ela casou em volta de uma roda de fogo, e chegou uma hora que eu era madrinha, era só uma madrinha, ela casou numa praia, na Bahia, uma coisa bem, bem bonita, assim, diferente. Era só uma madrinha, e o xamã chamou para a madrinha ficar do lado dela, e o noivo saiu, sabe Deus por quê? Tem um monte de foto que parece que eu tô casando com ela. Então, é maravilhoso. Porque, sabe, eu tô com um vestido branco, assim, parece que eu tô casando com ela. Mas o que acontece é o seguinte, que eu coloco elas nesses lugares, assim. Tem o silêncio, a gente é capaz de ficar em silêncio juntas, então eu acho sempre isso muito poderoso. E elas não têm caô, eu não consigo enganar elas. Eu consigo enganar muita gente. Mas elas eu não consigo enganar. Elas não dá um segundo, assim, sabe? A sua manipulação não funciona Isso, ali. não funciona. Cara, isso é uma linda definição de o que faz uma melhor amiga ser sua melhor amiga. Ela não cai na tua lábia. Ela não cai, então é tipo assim, chega de caô, parou, saiu desse lugar de vítima, eu não tô acreditando. Aí eu conto uma história, elas falam assim, não, a história não pode ter sido assim, não foi assim. É a clássica melhor amiga de escritora, né? As minhas ficam o tempo inteiro falando que eu tô mentindo. Isso, exato, você está exagerando, essa frase assim, é dita sempre. E tem também o fato delas rirem, delas me acharem engraçada. E isso para mim conta muito, sabe? Elas riem, não é de mim, elas riem comigo, das coisas que eu falo. Então e assim, óbvio, estão a um telefonema de distância. Eu sei disso. Eu sei que a gente convive, a gente se fala todos os dias. Eu com as duas, com a Paola menos, porque ela tem filho, é uma correria desenfreada. Eu com a Tati e com a Boucher, a gente se fala todo dia. E é isso, assim, é um telefonema à distância. E pelo alô, às vezes é no alô que elas falam assim pra mim, o que você tem? E vice-versa. O que você tem? E é muito legal, as duas são suas ex-mulheres, né? São, de casamentos de 10 anos ambos. Isso é muito lindo. Que é o seguinte, são relações que o amor se transformou, mas são relações que não acabaram. Eu entrevistei a Regina Casé pro podcast que eu faço pra Folha de São Paulo, o Se Ela Não Sabe, Quem Sabe. E a Regina Casé falou que ela tem um casamento muito feliz já há muito tempo, mas que os 2 ex-maridos vão na casa dela todo mês, assim, toda semana, sei lá, e que ela é muito amiga e que o marido dela acabou se tornando muito amigo também, que eles não saem da casa dela porque são pessoas que ela ficou, sei lá, 10 anos, 15 anos,
e que ela falou, é indecente essa pessoa depois não fazer parte da sua vida. Então ela conta que os 2 melhores amigos são os 2 ex-maridos. Eu acho isso, nossa, isso é muito legal, isso é muito vitória da relação humana, né? Isso Não, é a vitória da relação humana. Não, é isso mesmo, assim, é uma vitória das tretas, porque são pessoas com as quais a gente já brigou, pessoas com as quais a gente ainda briga, sabe? Eu ainda tenho nada fica embaixo do tapete. Talvez seja isso, sabe? Não tem nada que vá sendo jogado para baixo do tapete. Tudo é dito, tudo é falado e tem muito carinho, sabe? Muito carinho, assim. A Paula Bianchi, é uma pessoa que às vezes a gente está junto, porque eu vejo menos ela do que eu vejo a Tati e a Boucher. Mas às vezes a gente está junto, a gente fica sem um tempo sem se falar, a gente fica uma olhando para a cara da outra sem falar nada. Aí as duas começam a rir, a gente fica só rindo, ninguém coloca a vida em dia, entendeu? Muito bom. É uma liberdade, é isso, né? É ser livre ao lado de outra pessoa. E aí eu vou entrar no próximo tema, a gente já falou das grandes amigas, e a gente vai entrar agora na dor de romper uma amizade, né? E que eu vi uma psicanalista falando que você terminar com um amigo dói tanto quanto terminar um casamento, que dói tanto quanto o luto de perder pai ou mãe. São lutos muito ali que a dor pode equivaler, né? E no ano em que eu me separei, foi o ano, e aí vem agora uma coisa que há 3 anos muitas pessoas me perguntam o que aconteceu, e eu resolvi falar neste programa hoje, porque já faz 3 anos, e acho que eu vou poder falar com muito carinho, que era o que eu queria poder falar. Foi o ano em que terminou o Calcinha Larga, que foi uma coisa que por 2 anos da minha vida, eu acho que eu falei disso na terapia todos os dias, e foi uma das maiores dores da minha vida. E eu nunca falei sobre isso. O Calcinha Larga surgiu de 3 amigas, né? E é lindo a gente estar aqui em 3 amigas fazendo um podcast, não só... Eu acho lindo chamar reparação histérica, porque é uma reparação de uma dor. Só agora tá me caindo essa ficha, né? Que eu montei 3 amigas de novo e o programa chama Reparação, não tinha parado para pensar nisso. E eu admirava e admiro ainda o trabalho da Camila e da Hel, e chamei as duas, a gente criou juntas os quadros, e aquilo foi muito forte para mim, porque era pandemia, a gente estava todo mundo muito ferrado de cabeça, com presidente fascista, com pandemia, a Rita bebezinha, eu saindo de um casamento de 10 anos. Então, quando aquele programa acabou, e acabou sim, junto com um momento ali daquela amizade, né? Talvez se renove um dia, eu tenho muito carinho por ela, eu sei que elas têm por mim também, e que bom poder falar disso agora, desse lugar de amor e carinho. Mas acabou porque, sim, teve ali um desentendimento, né? E aquilo foi uma dor, assim, pra mim, e é muito difícil, né? Você terminar com um amigo, né? Não aconteceu nada grave, acho que foi jeitos muito diferentes, assim, e que funcionou por tanto tempo, né? A gente era diferente, as 3 eram pessoas diferentes, né? Mas deu certo, a gente fez um podcast que cada uma do seu jeito falava, e aquilo funcionava, tinha uma química, né? E ficou entre os, sei lá, 3, 4 mais ouvidos do país durante um tempo. E foi muito doloroso, porque aí na hora que acabou a gente rompeu, assim, de ficar mesmo sem falar um tempo. Hoje em dia se cumprimenta e tem carinho e tal, mas era uma amizade mesmo, assim, era um grupo de WhatsApp, nós 3 éramos um grupo de WhatsApp de se falar o tempo inteiro. Eu lembro que no momento em que o Pedro saiu de casa, meu ex-marido, a primeira coisa que eu fiz foi mandar no grupo, que era eu, Camila e Hel, ele acabou de sair de casa. Então era esse nível, assim, de me socorre, sabe? Era esse nível de aposta e de intimidade que eu tinha, tipo, vocês são minhas irmãs, sabe? Que é um negócio que uma grande amiga minha, chamada Michele, que não é a Michele da infância, é uma Michele que é amiga minha há 10, 15 anos, ela fala que eu tenho que tomar muito cuidado da maneira como eu me jogo, todo mundo é meu irmão, é minha irmã, eu tenho muito essa coisa de ou é colado em mim, ou é minha família, ou eu nem sei direito classificar, aí é colega. Se é amigo, já tipo, eu acho que é irmão, eu conto minha vida inteira, então, né, mas eu também não sou só luz, né, sou feita de muitas sombras também, então nesse término desse trio aí, teve muita coisa errada que eu fiz, sabe? Eu acho que eu
em sofrimento, eu não me comporto... Eu sou muito raivosa quando eu tô sofrendo. Todo mundo, ninguém é uma pessoa agradável o tempo inteiro. Tudo isso junto. Globo, calcinha larga, casamento acabando, governo fascista e Covid. E eu com uma filha pequena. E aí eu pensei, quem é a minha pessoa no mundo? Eu tenho uma amiga que é a minha pessoa no mundo. E aí eu pensei em 6 amigas que eu amo. E pensei assim, mas será que eu sou para elas a pessoa no mundo? Será que eu sou a pessoa para elas, que elas têm importância para mim? E aí eu tava nessa carência toda, e aí eu fiz um negócio muito legal para mim e que acabou sendo muito legal para elas, que eu fiz um grupo de WhatsApp que nasceu como SOS Tati e hoje em dia chama Melhores Amigas. Porque elas que não se conheciam, não se frequentavam, viraram hoje melhores amigas. Então elas saem independente de mim, elas se falam independente de mim. Fiquei sabendo que uma estava separando porque a outra que eu apresentei me ligou. Acabei de sair da casa dela. Elas viraram irmãs, entendeu? Então o grupo nasceu SOS Tati. Eu fiz esse grupo com as minhas 6 melhores amigas e falei, olha, vocês não se conhecem, mas vocês são tudo que eu tenho. Eu tô saindo de um casamento, eu rompi com um trio de amigas que era importante para mim, eu tô ferrada, eu tô depressiva e eu preciso sair disso. Então, durante, sei lá, 3 semanas, um mês, era um grupo de WhatsApp que eu ficava ali falando, cara, não tô conseguindo sair da cama, e elas, a gente vai aí. E nessa ajuda que elas me deram, elas começaram a trazer problemas delas, eu fui melhorando, então começaram a aparecer mais os problemas de cada uma. E elas foram se apaixonando uma pelas outras. E hoje em dia elas se amam. E hoje em dia o grupo chama Melhores Amigas. E hoje em dia a minha pessoa no mundo é o grupo. E foi quando eu entendi, talvez meio velha, a força que tem a amizade feminina. Porque aquilo ali pra mim é minha família, esse grupo hoje, dessas Melhores Amigas. Cara, eu preciso falar uma coisa. Vai, diga. Foi muito bom o seu relato, tá? E ele se amarrou, porque eu falei, eu vou perder o gancho, eu preciso falar disso. Você trouxe a pessoa no mundo no final, que foi uma coisa que mexeu muito comigo pensar nisso, porque assim, eu fui casado durante 10 anos, né? Com 30 e poucos eu tava me separando de um casamento de 10 anos e mudou toda uma visão de mundo ali em relação às minhas expectativas. Eu cresci para entender que eu precisava ter uma família, um maridão, né? Eu tinha que ter um bom trabalho, um bom maridão, e estava tudo resolvido, e algumas amigas, e estava tudo ok. Então, quando eu separei, eu já não colocava essa expectativa tanto num relacionamento. Eu entendi, eu queria curtir ainda minhas amigas, e eu fiquei um pouco cismada com essa ideia de ter uma melhor amiga. Foi nessa que eu quebrei muito a cara, que eu tive relações muito desafiadoras, porque eu ficava idealizando como se fosse um príncipe encantado e buscando uma melhor amiga. E o que é uma melhor amiga? É o que você descreve como essa pessoa no mundo, que é aquela pessoa que tá sempre ali pra você, que ela é a pessoa mais importante do mundo pra você e você é a pessoa mais importante do mundo pra ela. E eu escrevia sobre isso, eu lia sobre isso, eu ficava meio obcecada sobre isso. E eu lembro de uma vez que eu tava conversando com um amigo meu e tava falando, foi depois de ver aquele filme do Almodóvar, do Quarto ao Lado. E eu falando sobre me pegou muito, porque pega nessa coisa da melhor amiga e tal. E eu descrevi esse meu conceito do que seria uma melhor amiga. E ele falou assim: você acabou de descrever uma mãe, né? Muito bom. A mãe é a pessoa que você é a pessoa mais importante pra ela e ela pra você. E aí, cara, isso aí já adiantou 3 anos de terapia ali pra mim, né? Aquela terapia de choque que vem. Porque o vínculo emocional, a gente tem essa referência maternal, de cuidado. Então, essa ideia de uma pessoa vai ser a sua pessoa no mundo, agora, bem, você macetou já, não preciso trazer nenhuma informação nova. É um grupo, até porque a gente se encontra e se desencontra de certas amigas em determinados momentos, né? E, enfim, é muito doloroso isso mesmo, porque a gente coloca muita expectativa, a gente coloca muita energia, expectativa, e vira um vínculo, às vezes, de dependência. E aí, o que você descreve, assim, eu, por exemplo, as minhas histórias de rompimento com amigas, elas vêm, assim, né? Desgraça não anda sozinha, sabe aquele ditado? Sim, não é nem vem tudo desgraça, é um momento da sua vida que tá tudo se transformando, e você está se transformando, e aquelas amizades já não estão cabendo mais ali, tem um desencontro, né? Então, é muito doído mesmo. Eu, por exemplo, não gosto nem de chamar de ex-amiga, porque, sei lá, é um negócio tão desconfortável, né? Tão triste. Eu uma vez escrevi um conto sobre isso,
a gente aqui sempre escreve sobre tudo, né? Até agora nenhuma novidade. Mas nesse conto tinha um trecho que eu questionava sobre por que dor de cotovelo rende esse tanto de música, de poesia, de romance, de filme. Ninguém fala sobre a dor de perder um amigo, sabe? E eu acho Sim. que talvez porque seja uma dor pior, seja do campo do indizível, do incantável, do intraduzível. Tipo, no amor, você pode dizer que perdeu o encanto, o tesão, a paixão, mas na amizade é um nível de rejeição, de abandono, de Nossa, desilusão, é um corte muito mais profundo, né? total. Eu lembro que eu pensava assim, peraí, eu tô sofrendo mais por essa história do calcinha larga do que pelo término do meu casamento. Tinha hora que parecia, sabe? E nem eram amigas de infância, assim, eram amigas que estavam na minha vida há 3 anos. Mas é porque como veio dessa coisa da Covid, sei lá, eu com um bebê pequeno em casa... Sabe quando você vai muito entregue no negócio? E acho que elas também foram, sabe? Foi um encontro, a gente teve um encontro lindo e uma hora aquilo, não sei, perdeu o sentido. Também não teve assim uma grande briga, foi uma coisa de, sei lá, acabou, sabe? E, enfim, foi muito sofrido aquilo pra mim. Até hoje eu tento entender direito o que aconteceu que eu fiquei tão mal, assim, tão triste. Acho que tinham expectativas ali de um amor maior, sabe? Mas tem também, né, gente, assim, a gente sai muito atrás nesse jogo aí das relações humanas, porque ensinam pra gente que a relação prioritária é a gente encontrar um cara pra gente casar, né? E esse cara é a nossa relação, é isso aí que a gente vai fazer. A gente já tá em desvantagem, porque não ensinam a mesma coisa pra esse cara, ensinam um cara a amar várias coisas, futebol, os amigos, um shopping. A gente não, a gente é aquilo, então a gente já tá nessa hierarquização de sentimento, que a Nossa, gente é total. ensinada, educada, doutrinada a amar um cara acima de todas as coisas. E as amigas vêm depois, quando der, gente, quando der. E assim, a bem da verdade, a mulher nem sabe ser amiga de mulher, então você não tá perdendo muita coisa. Só que a gente vai vivendo e vai vendo que não é assim, né? E que mulher sabe pra caralho ser amiga de mulher. E que é uma relação que não está abaixo, não está acima, não está abaixo de qualquer outra relação que você vai ter na vida. Então, quando a gente mergulha numa relação de amizade com mulheres e a gente vê a potência que isso tem, a gente se entrega e a gente, obviamente, fica mais vulnerável, né? E aí a gente começa a idealizar uma coisa que a gente não deveria idealizar, porque assim, a gente foi feito para quebrar mesmo, né? Isso deveriam ensinar desde pequenininho. A gente vai cair, a gente vai quebrar, a gente vai se decepcionar com pessoas e a gente vai decepcionar pessoas. A gente vai fazer merda, a gente vai trair, gente. A gente vai trair amigas e a gente vai trair amores. E a gente vai se trair. Porque você não imaginava que você... E nada disso é ensinado. Nada dessas nossas falhas, desses nossos buracos a respeito de nós mesmas é ensinado, né? E óbvio que é muito conveniente fazer com que mulheres não sejam amigas, porque é desse tecido que vem um tanto de transformação no mundo. Sim. É desse tecido que vem um tanto de amor no mundo, e de carinho, Então, assim, eu já falei isso aqui uma vez, né? Eu realmente agradeço todos os dias por ser lésbica. Porque você potencializa isso. É claro que eu já rompi com amigas e com amores, né? E é realmente uma dor dilacerante, até porque é uma sociedade que não te permite viver essa dor. Gente, é amiga, né? Não é que você tá falando de um Como cara, a Manu falou, não né? tem nem música. É muito Não bom tem isso. nem música, você não tá falando de um cara, né, gente? Você tá falando de uma amiga. Já amanhã você conhece outra. Mas eu cresci vendo minha mãe chegou no Brasil com 15 anos, e ela foi colocada num colégio interno, e ela conheceu a Geise, que nasceu um dia depois dela, no mesmo ano, ou um ano mais nova, e elas têm as duas, 88 anos, elas são amigas até hoje, elas se falam todos os dias. A Geise, ela pegou Covid, com 82 anos ela pegou Covid, foi pro hospital, foi entubada, nunca vi minha mãe tão desesperada, eu só pensava assim, gente, se acontece alguma coisa com a Geise, meu Deus do céu. A Geise saiu, foi extubada, e mora aí no Flamengo, mora aí no Rio, tá aí, porque elas se conheceram no Rio. Então eu tive esse exemplo, sabe? E eu vi elas discutindo, eu tive essa forma, e isso foi muito importante, eu acho que deixou uma semente, assim, em mim, né? Depois que eu entendi que dava para ficar com mulheres, mas também dava para ser muito amiga de mulheres, assim,
tudo muda, tudo muda. Agora, preciso dizer isso também, assim, o grupo com que eu mais faço amizade, com rapidez, e amizades, assim, que para mim são deliciosas, são os homens heterossexuais. Eu tenho amigos, Diferente. eu sou muito diferente. Eu me sinto tão à vontade com esse específico grupo de pessoas. Eu adoro os meus amigos heterossexuais, o Sérgio Cury, o Maurício, o Edson. Gente, eu amo. Eu fico horas conversando com eles. Eu realmente me sinto bem no meio deles. Mas a amizade com mulher é diferente. Sim. Vocês estavam falando, né, que a amizade passa por todas essas dificuldades e também não é só coisa boa, a pessoa te conhece muito bem, e aí tem os bodes, aí tem os momentos que você fica mais distante, né? E eu achava muito, acho que a dor, né, pensando desse término de amizade que eu citei, a dor era justamente porque eu pensava, a gente teve uma discussão. A Ana Heber, ela passou por um negócio comigo que é o seguinte, na minha gravidez eu fiquei fóbica de ovo e de Ana Heber. Eu não podia ver nem ela nem ovo. A gravidez, ela é muito estranha e não é uma frescura. Eu lembro que eu falava com outras grávidas, eu falava, é uma, sei lá, é uma frescura de grávida branca, sei lá. Não, a mulher grávida, ela tem coisas muito estranhas. E a Ana, na época, usava algum perfume, algum shampoo, que me dava, igual eu fiquei com muita aflição de alguns produtos de limpeza que eu usava na minha casa. A gravidez tem coisas de alguns cheiros, algumas coisas que, assim, você não pode. Eu não podia ovo, eu não podia ver ovo, ouvir barulho de ovo quebrando, sentir cheiro de ovo. Eu fiquei fóbica de ovo. E fiquei da Ana Heber. Acho que os últimos 5, 6 meses da gravidez eu não podia ver ela. E eu não conseguia explicar pra ela que era o perfume, era alguma coisa que eu ficava aflita, sabe? Era alguma coisa, acho que do perfume. Assim que minha filha nasceu, eu voltei a amar loucamente ela. Eu lembro de uma amiga que se apaixonou por um cara e moveu montanhas para conquistar o cara, conquistou, começou a namorar, parecia a pessoa mais feliz do mundo, casou com o cara, engravidou do cara. Quando ela engravidou do cara, ela me ligava e falava assim, eu odeio ele. É isso? O que acontece? Quem é esse homem na minha casa? Ele encosta a mão em mim. Quero matar. Obviamente passou, né? Passou. Isso. A gravidez dá umas coisas muito loucas. Por exemplo, tem uma coisa muito louca da minha gravidez, que eu via um programa no GNT, que era com aquele Felipe Bronze, que era tudo, ele levava pra grelha, pra chapa, pro fogo. Tudo no fogo. Eu tive essa mania também. Esse homem botava tudo no fogo. E eu tinha um cansaço, eu fiquei anêmica na gravidez, eu ficava só deitada. E aí eu ficava zapeando, e sei lá por quê, eu ficava vendo que esse homem levava, eu falava, o que ele vai levar pro fogo agora? Aquilo, tudo, ele levava, daqui a pouco ele ia pôr, sei lá, a mãe dele no fogo. E aí eu sei que a minha gravidez foi até o 5º mês, muita ânsia de vômito e muito enjoo. E eu ficava vendo a porra de tudo que esse homem punha no fogo. Passa a minha gravidez, minha filha nasce, eu tô no Rio de Janeiro, já não tenho mais enjoo. Alguém fala, vamos almoçar não sei aonde? Vamos. Tô num restaurante, entra o dono. Quem era? Felipe Bronze. Eu olho, eu começo a passar mal de enjoo. A gente traumatiza. Acho que a comida não me fez bem. Eu começo a suar frio. O cara, coitado, um puta chefe de cozinha, mas ele congelou na minha mente como o cara dos 5 meses que eu vomitei grávida. Porque eu ficava vendo o programa que ele levava tudo pro fogo. E eu acho que a Ana tava em casa comigo, trabalhando o dia do ápice do meu enjoo. Que eu vomitei várias vezes e tal. Depois eu não podia mais ver ela. Ela pacientemente esperou acabar a minha gravidez. E assim que a Rita nasceu, eu liguei pra ela e falei, vamos voltar a se amar. Agora não tô mais nem fóbica de ovo, nem de Ana. É muito bizarro isso. Não, gente, brigar é o mínimo. Porque, né, eu tenho alguns bordões, né? Mas, assim, para qualquer história de amor subir a serra, ela tem que atravessar a floresta escura. Você tem que se desentender pra equilibrar. Não gosto quando você fala isso. Você tem... Então, e até momentos de afastamento. Às vezes a pessoa vai entrar numa relação tóxica. E a outra também vai criar um hiperfoco no trabalho. Eu acho isso tudo... E essa calma de que ela vai voltar, sabe? Se a pessoa volta, ela volta pro meu jardim. Então, né? Exato. Porque você tem a tranquilidade de saber que vocês estão brigando por algum motivo que você sabe que é um tremor de terra e depois vai passar. Mas quando eu escrevi O Ano que eu Morri em Nova York, eu obviamente menciono as duas, né? Primeiro porque o pé na bunda que eu levei foi da Boucher e depois porque quem me amparou foi a Tati.
E aí eu escrevi o livro e mandei o manuscrito para as duas lerem. E na mesma noite, as duas tiveram a mesma reação. Elas me ligaram e falaram: se você publicar isso, eu nunca mais falo com você. Ai, que pavor. As Que duas. animado! A Buchê é advogada, né? Então, alguma coisa. Eu vou te Legal. processar, essa não é a história. E a Tati, porque eu tava narrando a história do câncer de mama dela. E ela falou que eu estava sendo sensacionalista, que não era possível que eu ia fazer aquilo. Gente, Ai, que na doido. mesma Você com o livro noite, as duas. prontinho. Prontinho. Mas aí tudo bem, depois passou, no dia seguinte a gente falou, mas eu dormi Comigo- uma noite achando que eu estava sozinha no mundo. Comigo é o contrário, né? Eu mandei o meu último livro pro meu ex-namorado e falei, e aí? Não, pode lançar, vai ficar tudo bem. Eu tenho certeza que não tá. Foi meu aniversário, Mas, eu não ó. recebi nem um pequeno parabéns, né? Ele é um cara todo queridão das ex, dá parabéns pra todas. Eu não, né? O ano passado, no meu aniversário, a gente não tava mais junto, ele mandou flores, sabe? O queridão, amigo da galera. É aquelas que já vêm com uma crítica. Nada, eu tenho certeza que ele falou: imagina, pode lançar, lança gostoso, lança legal. Mas acho que quando você briga, você já tem uma vontade, um ímpeto de resolver. Você está indo na direção daquela pessoa, né? Sim. Então a briga, ela é pra falar, ó, não gostei, estou com raiva. você Se você silencia- fizer isso, entendeu? Então, tem razão. em todas as experiências que eu tive de término de amizade, assim, pensando agora, o que mais foi difícil foi tomar essa decisão de abandonar, de desistir, né? Você já desistiu de uma amiga? Já desisti de algumas. E vem uma culpa horrorosa. E essa sensação de abandonar. E eu já me senti abandonada naquela relação. Tanto pela amiga que não estava, né, contemplando ali a minha pessoa. Então eu não me sentia compreendida. Eu não me sentia acolhida. E eu também estava me abandonando naquela relação, né? Eu me abandonava, eu me anulava naquela amizade. Então o sintoma... pra mim, de uma amizade que tá descompensada, era quando eu não conseguia ser eu mesma naquela amizade. Então eram amigas que, sei lá, sempre distorciam o que eu falava, que eu tinha que ficar cheia de dedo pra falar de certos assuntos, que cobravam muito de mim, que às vezes tinham questões recorrentes. Isso pra mim é que nada que eu fazia conseguia ajudar Supria. essa pessoa a mudar. E supria. Nossa, isso Então, é. é uma sensação claustrofóbica de que tudo que eu fazia por aquela pessoa não tinha horrível. efeito algum. Parecia que a Sim. gente estava sempre patinando no mesmo lugar, tendo a mesma conversa, vivendo as mesmas situações. E assim, vamos lá, normal para qualquer pessoa ter uma questão recorrente e um ponto sensível que você vai trabalhando às vezes ao longo de uma vida inteira. Às vezes, inclusive, a gente fica meio monotemática e obsessiva com uma pessoa, com um trauma, com uma história. Faz parte do show, quem nunca, né? A amizade é atravessar aí esses períodos sombrios mesmo. Você Sim. sabe que a sua amiga tá num momento mais barra pesada, mas que ela é mais do que isso, né? Agora, quando isso se estende por anos, né? Uma coisa precisa ficar bem clara. O corte, o abandono pode ser um lugar de cuidado também, de autocuidado. Os dois, cuidado e autocuidado. Porque eu tentando ajudar acabava legitimando um comportamento que ficava se repetindo ad infinito e que acabava deixando aquela pessoa num lodo também, porque ela não mudava, não surtia efeito. Então um lado fica exausto, o outro fica paralisado, anestesiado, inerte. Daí vira essa amizade que não faz bem pra nenhuma das partes, né? Isso não é o que a gente espera e merece de uma amizade, de uma relação, né? E é isso, a gente respeita tanto esse vínculo de amizade feminina, a gente entende que é a coisa mais poderosa, a melhor coisa que pode acontecer com uma mulher, porque quando o bicho pega, né? Quem salva é a amiga, meu amor. Não é Total. príncipe encantado, não é coleguinha de Eu trabalho, né? tenho. Você foi falando, eu lembrei de 2 exemplos da minha vida. Uma amizade que eu insisti e foi a melhor coisa que eu fiz. E uma amizade que eu desisti. E também por um tempo, acho que foi a melhor coisa que eu fiz. Apesar de ser uma pessoa que eu tenho muito carinho. Recentemente ela me escreveu e eu fiquei muito feliz de escutar a voz dela, né? São amizades, assim, são pessoas que eu conheço há 25, 30 anos, assim. A que eu insisti é o meu melhor amigo, que chama Luiz. A gente é amigo desde a época da faculdade. E na faculdade ele era amigo dos maconheirinhos e eu era meio nerd. E os maconheirinhos eu me achava meio trouxa e não... Nem que eu era nerd por ter notas incríveis, eu só era esquisita.
Enfim, isso aí eu não preciso dizer, acho que é meio óbvio. E tinha os maconheirinhos. E ele, que não há problema, né? Não tô fazendo uma crítica à maconha, porque tô aí fazendo uso de óleo e gosto muito de pessoas maconheiras. Mas quando eu digo maconheirinho, é aquele específico playboy que se acha melhor do que todo mundo e tem como Into the Wild o filme da sua vida, que é uma das piores coisas que eu já vi. Né? Então é o surfista playboy babaca. E ele não queria muito, assim, minha amizade e tal. E depois a gente ficou amigo, mas a gente brigava muito. E eram umas brigas, assim, ele não era legal. Claramente, olhando pra trás, nas 5 brigas, ele não foi legal, sabe? Mas eu pensava, cara, ele vem de uma história familiar, ele tem questões, né, que eu não vou expor. E eu pensava, esse cara é maravilhoso, entendeu? Ele só precisa que alguém insista. E eu insisti muito. Ele é um dos caras mais legais que eu já conheci na minha vida, entendeu? Porque eu via que ali tinha só joia, só brilho. Mas ele era muito protegido por tudo que ele já tinha sofrido na vida. Ele sofreu muito, ele sofreu muitas perdas, assim. A família bem desestruturada. Então, eu expondo a pessoa. Não dei sobrenome, pelo menos. E eu pensava, cara, isso tudo é defesa. Pra trás disso que ele tá dizendo e falando, ele é um cara maravilhoso. E não é passar pano pra hétero, não. Ele, de fato, é um cara muito maravilhoso. E teve uma amizade que eu desisti, que era uma grande amiga, e que tudo ela punha na conta da depressão. E eu, por anos, entubei. Só que eram coisas pesadas, do tipo... Dava em cima eu terminava um namoro, o cara falava pra mim, pô, esquisitão. Fui numa festa, sei lá, um mês depois que a gente terminava, né? Eu ficava amiga do cara, ele, pô, esquisitão. Fui numa festa, sabe aquela tua amiga? Veio dar em cima de mim, ainda falou mal de você a noite inteira. Eram umas coisas assim... E eu não tô dizendo que a amizade de mulher é isso, tá? Tô dando exemplo de uma pessoa que eu conheci. Porque é óbvio que tem gente não legal, tem mulher não legal, certo? E aí eu ia falar com ela, ela falava, cara, mas você sabe, eu tenho questões. Eu sou muito deprimida, eu não sei o quê. E eu, sabe, eu ia relevando. Até que teve um lançamento de livro meu, ela ficou na fila até o final. Quando chegou no final, ela falou pra mim, você sabe que eu vou lançar um livro muito melhor que o seu, né? Eu já terminei. Não é essas bobeiras que você faz, é uma coisa séria mesmo. Aí, depois desse dia, eu falei, cara, não dá mais. Só que eu tenho carinho, porque também tinha muita coisa boa. A vida é complexa, né? A pessoa não é só isso, a pessoa é muita coisa. Então, eu me afastei, até porque eu tentei ajudar e alegrar e apresentar 400 amigas, porque ela sempre brigava com todos os amigos, ela sempre se distanciava de todo mundo, ela é muito difícil, ela realmente tem questões. Mas aí chegou uma hora que eu perdi o tesão porque a gente também às vezes se coloca no lugar de salvador, né? Uma coisa mais imatura, assim, de... Cara, ela precisa de mim, ela precisa da minha luz. Não, nem você precisa passar por isso, nem ela precisa da sua luz, porque você também é cagada. Mas é porque aí não é uma grande amizade, né? A grande amizade, ela vai conhecer vales e picos, mas cada hora uma vai estar no vale, a outra vai estar no pico, e às vezes as duas vão estar no pico e as duas vão estar no vale. É uma troca, sabe? Você não está bem hoje, aí depois você não está bem hoje. É igual, são duas pessoas que vão se desenvolvendo juntas. É isso, né? Não tem isso de uma só se entregar e... Imagina, nunca aconteceu, não tem, a grande amizade não vai ter alguém que chegar pra você e falar, não sei quem falou mal, a tua melhor amiga falou mal de você, às vezes não existe. Não existe. Sabe aquela cena, Lost in Translation, como chama? Aqui? Encontros e Desencontros? Encontros e Desencontros, da Sofia Coppola, né? Uhum. A última cena é a Sofia Coppola indo embora, e aí é o Bill Murray, né? Sim. O ator. Aham. E aí a gente acompanha a relação deles o filme inteiro. Então a gente faz parte daquela relação. A gente é o terceiro elemento da relação. Só que no final, última cena, ou penúltima, eles estão se separando, ela vai lá e fala uma coisa no ouvido dele que a gente não sabe o que é. Uhum. E a gente não fica sabendo o que é. Que é bom Pra demais mim, isso. é maravilhoso, porque coloca a gente no nosso lugar e pra mim diz o que é essa amizade. Tem coisas que só a gente sabe. Tem coisas que só a gente sente. E a gente se encontra nesse nosso mundo. E esse mundo é só nosso. É isso. E eu acho que teve amigos que fizeram por mim o que eu fiz por esse meu amigo da faculdade. Que eu insisti e
10, 15 anos a gente não briga e é maravilhosa a nossa amizade, né? E eu acho que, por exemplo, a Patrícia, uma amiga minha, eu fiz um negócio muito feio com ela uma vez, porque a gente era parceira de roteiro, escreveu vários roteiros juntas. Até que depois de vários roteiros juntas, e eu sempre chamava ela, eu sou mais velha, e eu pegava os filmes e chamava ela, né? Aí ela pegou um filme e não me chamou. E aí, eu acho que talvez por ser escritora e tal, a minha fantasia vai embora. Às vezes eu crio histórias inteiras na minha cabeça e muitas vezes elas são horríveis. Eu crio traições, né? Tem uma piada que minha mãe contava quando eu era criança, que a pessoa vai pedir um sal na casa de alguém, um açúcar, e ela vai o caminho inteiro assim, ele não vai emprestar. Ele vai falar que não tem, é mentira. Ele vai falar que eu não devia estar indo lá, que eu sou um cara de pau. Ele vai me dar um soco. Ele vai falar que eu sou um filho da puta porque eu não tenho açúcar em casa. Quando a pessoa abre a porta, a outra já fala, enfia esse açúcar no cu! E só foi lá pedir o açúcar. De tanto que fantasiou. E eu tenho essa capacidade, né? Quando ela não me chamou para esse trabalho, e assim, a história é maravilhosa. Chamaram ela para escrever um roteiro de graça, que é o que fazem com muito roteirista no Brasil, né? E ela pensou, cara, eu não vou chamar ninguém, eu vou pegar essa trolha sozinha, né? Como é que eu vou chamar alguém para fazer um negócio de graça? E foi apenas isso que aconteceu. Eu criei uma história na minha cabeça, que eu tinha dado todo o amor para ela, e a gente era uma dupla, e agora ela ia me trair com outra dupla, e que é sempre na base da rejeição que eu enlouqueço. Sempre que eu me sinto rejeitada, eu enlouqueço. Eu mandei um e-mail destruindo a Patrícia, e eu fiz questão ainda de copiar a outra menina que ia duplar com ela no filme. Tudo isso porque eu estava enciumada. Assim, eu não sei como, assim, ela me respondeu dizendo, eu tô sem chão, e assim, destruindo ela mesmo, sabe? Ela respondeu falando, cara, eu tô sem chão, não é nada disso que tá acontecendo, e assim, eu não sei nem o que fazer, porque eu te amo e olha o que você tá fazendo comigo, foi isso que ela respondeu, ela não falou, vai tomar no cu sua louca, ela falou, eu te amo e eu não entendo por que você está fazendo isso comigo. Aí eu fui encontrar com ela, a gente conversou, e ela falou, cara, você é uma pessoa maravilhosa, eu olho pra você e eu vejo você, só que você foi uma escrota, entendeu? Só que tudo bem, no meio de 30 coisas maravilhosas que eu acho de você, teve esse buraco aí, entendeu? E sigamos. E depois disso nunca mais teve nada de briga, mas foi uma briga feia, né? Então eu acho que ela olhou pra mim e insistiu. E aí agora eu vou contar uma coisa bonita. Quando a gente já tava aqui gravando o episódio, sei lá, a gente já tinha gravado uns 5, a Manuela um dia me mandou um áudio falando, Tati, porque eu acho assim, tem uma coisa ainda mais legal do que brigar pra se acertar, que é se acertar pra não brigar, que é ainda mais legal. A Manuela fez uma coisa, porque assim, eu tenho um problema que eu sou muito ansiosa e muito apaixonada por essas porra de podcast que eu crio com amigos e tal, e às vezes às vezes eu acho que eu tô arrasando e eu não tô deixando o outro falar, e eu acho que eu fiz muito isso com a Camila e com a Hel no Calcinha Larga. E nunca teve uma coisa assim, cara, eu amo você, só que eu tô irritada, entendeu? Porra, você não me deixou falar no programa de hoje, você me interrompeu. E isso vai escalar e daqui a pouco vai dar merda, entendeu? E a Manuela, no 4º, 5º vez que a gente gravou, ela mandou um áudio pra mim falando, cara, você me interrompeu umas 6 vezes hoje. Eu adoro você, eu sei que você não faz por mal, você não faz pra apagar o meu brilho, você faz porque você aí usou coisas maravilhosas, né? E na hora eu só pensava, eu sou uma mala desgraçada, mas a Manuela só falou isso no amor, entendeu? Cara, ela salvou esse programa no 4º episódio. Porque agora vocês estão falando, eu fico aqui assim, ó, entendeu? Porque é trauma atrás de trauma, de não ter deixado os outros falarem, entendeu? E ela me deu esse toque aí, e olha só o que economizou. O que podia virar isso? Eu melhorei, não melhorei, Manuela? Como é que Melhorou. Melhorei, E tem que a Manu, eu acho isso maravilhoso, eu não sabia disso, gente, assim, e respeito e admiro pessoas como a Manu, e você também, Tati, assim, pessoas muito, muito honestas com o que estão sentindo, né? Porque ser adulto é essa capacidade de ter conversas difíceis. Uma coisa que eu não, para mim é muito difícil. Eu trabalho na terapia, e a Buxê e a Tati, elas são assim, elas são pessoas como vocês, sabe? Eu acho isso maravilhoso, a minha admiração é eterna, porque é um ato de coragem, né? Você dizer a verdade para alguém que você ama e admira. E é isso, assim, e a gente tem os dois lados, gente, assim,
Eu sou chata para os caralhos, sabe? E eu preciso de pessoas que me coloquem no lugar com a minha chatice, sim. né? E eu acho que é disso que se trata. Eu acho que essa manutenção, porque quando a gente fala de relação, é sempre uma coisa tão idealizada, né? Como se amizade feminina, aí, sei lá, Spring Breakers, e elas dançando. Não é só essa leveza o tempo todo, né? E pra você, essa relação ela ser gostosa e ela ser leve, você tem que ir ajustando e entendendo que às vezes a gente pode ser escrota uma com a outra inconscientemente. E aí a gente vai lá e traz isso, né? A gente elabora, aí deixa de ser inconsciente. Agora isso foi falado, isso foi acordado, isso foi conversado, né? Porque quando você falou lá atrás daquela sua amiga, todo mundo já teve também essa amiga mais pra escrota mesmo, e que é doido isso. Eu caio muito nessa armadilha. A gente até falou num episódio aí sobre amizade, como eu sou uma amiga muito cuidadora, que é uma armadilha da vulnerabilidade, né? Então eu não posso deixar essa pessoa, não posso abandonar ela, ela é deprimida, ela faz isso porque ela é frágil, é muito frágil, ela é insegura. E quando você vê, é uma armadilha nesse lugar do cuidado que me pega muito, e você achando que tem que ser boa com o outro, você é muito cruel com você mesma, Sim. né? Você tá aguentando uma amiga que chega, você tá lá no lançamento do seu livro, e aí você tem uma amiga que no final chega e fala, haha, vou escrever um melhor. Não tem condição, um transtorno, Não dá. traço de personalidade que justifique isso. Uma coisa ó, você vacilou demais aí com essa sua amiga roteirista, pô, viajou, parabéns, fez merda. Mas isso é uma história que você tem. Tanto que ela, se ela for lá fazer a timeline, ela virou e falou, te amo, amiga, mas isso aí eu não reconheço muito bem, podemos conversar sobre. Isso é uma situação. Agora, quando você vê que você tá refém daquilo de uma maneira sistemática, de uma relação, e nessa armadilha do cuidado, porque aí você, ai, não, ela precisa de mim. Não, gente, e assim, e vem no lugar de cobrança, né? Eu tenho consciência de que eu sou uma boa amiga, né? Haja terapia, autoestima em dia, pra não cair em arapuca, né? Então eu sei o valor da minha amizade, entendeu? Eu não é pra qualquer uma. E é uma conquista também, porque assim, às vezes você teve um irmão, uma irmã, uma mãe, um pai que fazia isso com você. Era a pessoa que ia lá e falava, esse livrinho aí que você fez. Então, parece que você repete às vezes, né? Em algumas amizades. Claro. Alguma coisa que, né? Claro. Então é um caminho de terapia também. Você se aproximar Sim. de boas relações pra casar, namorar, ou mesmo amigo, né? Sim. Hoje em dia eu tô muito esperta pra amizade, porque também já tive mais no passado, assim, mais nova. Nossa Senhora, teve cada coisa assim que eu fui me livrando que, bens a Deus. E isso não quer dizer que a gente não possa fazer melhores amigos mais adiante na vida, tá? A gente pode fazer Sim. melhores amigos sempre, gente, sempre. Nem todo mundo que a gente vai amar, a gente já encontrou, tá? E assim, eu gosto de uma frase que diz, eu não tenho amigo, eu tenho amores. Pra mim é isso, eu tenho amores. Mas a gente já chegou em uma hora de programa e a Mili não contou se ela já terminou com alguma amizade que doeu muito. Só eu e Manu que contamos. Pra mim se mistura com... Não, com amizade. Eu lembro que teve uma vez que eu briguei com a Paula, minha amiga, a Paula Bianchi. Eu nem lembro por quê, gente. Não lembro. A gente trabalhou junto. Ela é designer gráfico, né? Ela é maravilhosa, ganhou um jabuti, ela é tudo. Essa mulher é tudo. Mas a gente brigou por algum motivo. Eu lembro que eu fiquei muito mal, doeu demais, assim, eu pensar como que faz para voltar com uma melhor amiga, porque eu sabia como fazer para voltar com uma ex-mulher, assim. Eu já tive uma ex-mulher que ela não queria mais ser minha amiga, porque eu traí ela, porque eu fui escrota, e eu insisti. Eu falei, ela não vai deixar de ser minha amiga, eu vou atrás, e a gente conseguiu. Infelizmente ela morreu num acidente, mas graças a Deus, a gente se restabeleceu antes de acontecer isso. Com a Paula, eu não sabia como fazer. Eu lembro que quando eu voltei de Nova York, que eu já não estava mais com a Boucher, que a Boucher não me queria mais, eu fiquei desesperada. Eu estava na casa da Tati, mas ela estava também fazendo, tratando químio. E aí eu liguei para Paula, eu falei, Paula, me ajuda, por favor, eu preciso de você. Tá acontecendo isso, assim. E aí a gente voltou. Então, tem coisa que é pra durar pra vida toda, tem coisa que são momentos ali, E tem coisa né? que não é. Aliás, a gente vai dar dicas? Vamos dar dicas. Vamos dar Tá. dicas. Então, já vamos pra dica que a gente estourou legal aqui. Começa você, então, Mili. Vai acabar a bateria do meu computador, mas vai dar tempo de eu dar a dica. A minha dica, primeiro eu queria falar assim, que eu morri de emoção que o Gregório do Vivier nos citou. Ele nos citou
agradecendo que a gente citou ele, e agora a gente tá citando ele, que nos citou, agradecendo, né? Entendeu? E a gente vai ficar nessa para sempre. Eu acho que para sempre a gente indica ele indica a gente. Todos os programas. E eu sou muito fã, eu acho ele muito inteligente, e ele torce pro Fluminense. Então, para mim, já é o homem perfeito, gente. E na hora que ele citou... E na hora que ele citou reparação histérica, o Bruno Torturra falou, eu amo a Mili, eu trabalhei com ela. Não, ele fala, olha, eu quero recomendar o Reparação Histérica, um podcast maravilhoso, falou os nossos nomes e falou... E no Reparação Histérica, elas falaram do Calma Urgente e tal. Aí o Bruno Torturra falou... Eu trabalhei com a Mili, eu adoro ela. Eles são realmente... Bruno e eu trabalhamos muito tempo juntos. Demais. Ele é um cara muitíssimo especial, o Bruno. Torce pro Santos, já que eu tô falando, tirando todos os times do armário. Então, eu quero... A minha dica é para ler A Arte de Perder, da Elizabeth Bishop. Esse acho que é o tem meu tudo poema. A Arte de Perder não é nenhum mistério. Leiam, por favor. Leiam esse demais. Poema. Manu, e as suas dicas? Olha, eu fiquei pensando aqui em tudo que a gente falou, e a gente cresceu, a gente vem de uma geração, né, que bebia na mamadeira. Esses filmes da Disney em que a grande realização da personagem feminina é um príncipe encantado, um maridão. Nisso, tem um filme que eu vi relativamente recentemente da Disney, que é infantil, mas vamos agradar nossas criancinhas interiores, que se chama Red, Crescer é uma Fera. É demais, cara, gente, é um dos meus preferidos. Esse filme, eu vi, eu fiquei catatônica, eu fiquei muito apaixonada, porque é um drama de amadurecimento, né, de uma menina que fica menstruada, e ela tá meio ali dividida entre a relação com as amigas e com a mãe, e é uma série, é um filme, uma animação sobre vínculo feminino, sabe, naquele lugar ainda que a gente tá amadurecendo, que a gente tá saindo ali debaixo da asinha da mamãe e... encontrando amigas, né, e criando outros vínculos femininos. Estouro da boiada. Não tem como se arrepender. Esse filme é tudo. Eu já vi esse filme umas 27 vezes com a Rita, porque tanto eu quanto a Rita, a gente tem nossos momentos de raiva, né, descontrolada. No caso dela por ser criança, e no meu caso por ter um apego à minha infantilidade. E esse filme é muito foda mesmo, ele é demais. Eu vou dar 2 dicas. A primeira é, pra quem ainda não viu... O King Kong Fran tá em São Paulo agora, no Chapéu Dourado. Vocês viram? Claro. Não vi. É maravilhoso. King Kong Eu não vi, gente. Eu preciso ver. Vai ficar até demais. quando? Eu vou nessa sexta agora, Miriam. Se você quiser, ela falou que... Eu tô na roça. Você vai estar na roça. Começou a amizadezinha. Ui. Aí, ó, já vai... Se te incomodar, já fala. Não guarda pra si, não deixa crescer. Eu sempre falo na cara na hora. Bom, aí tem que ver King Kong Fran. Tem que ver. Ela é muito foda. Eu entrevistei ela pro Desculpa Alguma Coisa, que eu faço lá pra Universa. A Rafa, ela é incrível. Ela tem... E assim, tudo que ela fala sobre a simbologia, né? Que no circo a mulher sempre é ou a gatinha que vai ser esfaqueada, que o cara vai jogar faca ali, né? Ou serrada no meio... Ou então ela é a conga, a descontrolada, a bizarra, né? Então ela tem toda essa simbologia. E o King Kong Fran é o momento em que essa mulher que se transforma em King Kong, em macaca... Não é nem King Kong nem macaca que ela fala. O que é? Pode falar King Kong. Nesse momento em que ela se transforma num King Kong, ela começa a tratar os homens como as mulheres são tratadas. E aí ela fala que é um espetáculo de terror. É muito foda. E a outra dica, eu acabei de ler e também escutei um podcast da Rádio Novelo sobre um livro que mexeu demais com a minha cabeça, que chama Os Psiquiatras Não Te Contam. O que os psiquiatras não te contam? Da Juliana Belo Diniz. A Juliana, ela é psicanalista, psiquiatra, psicoterapeuta e neurocientista apenas, né? E aí ela fala, por exemplo, que a gente acha que quando tem depressão, sei lá, alguma coisa, vai tomar um antidepressivo, achando que o psiquiatra sabe exatamente que aquele antidepressivo é perfeito para você. E é tudo teste. Não se sabe absolutamente nada direito sobre esses remédios. Muitos deles nasceram por experimentos com tintura de tecido. Ainda é um grande mistério. Que doideira. É uma doideira. Ela fala que o uso contínuo de antidepressivo diminui o tamanho do cérebro. Porque assim, a gente sabe que ansiolítico causa mal, ponto, né?
tem um dano para memória, para cognição. Então, esses remédios, os benzodiazepínicos, os calmantes, todo mundo sabe que o uso contínuo, às vezes para te tirar de um pânico, você toma um dia ou durante uma semana. O uso contínuo é sabido, certo, que vai fazer mal. Mas o antidepressivo falavam, pode fazer uso contínuo, tem gente que vai precisar para a vida toda. Eu mesmo tomo há mais de 10 anos. Ele já é sabido que diminui o tamanho do cérebro. Já é sabido, por exemplo, que não tem muita diferença, não tem essa história de é deprimido, aí vai fazer um estudo do cérebro da pessoa e descobre que falta serotonina. Ninguém sabe se falta. Isso, né, os psiquiatras não falam isso, eles falam, vou te dar esse antidepressivo porque ele tem não sei o que da serotonina, não sei falar porque não tenho habilidades médicas e linguísticas para isso, mas não se sabe se o cérebro daquela pessoa tem alguma questão. Não tem um exame, como você quebrou o braço. Não tem um exame que detecte. Não é uma endoscopia que vê a tua gastrite. Então, é tudo meio na aposta. E ela faz uma crítica a essa... Que a gente até falou num programa... Ela fala exatamente a frase que, sem querer, a gente falou aqui no programa, sem ter lido o livro dessa gênia, que é... Às vezes, uma criança é só tímida e já querem meter remédio nela, achando que ela tem alguma questão de um TDAH, de um autismo, de uma fobia social que precisa ser medicada para ansiedade. Não se tem mais... A criança não tem mais direito de ser tímida, né? Então, assim, é muito foda esse livro. Eu li o livro e assisti a entrevista que ela deu no programa da Branca Viana. Então, fica a dica. Antes da gente entrar aqui, eu estava vendo uma entrevista, caiu na minha... Para mim, um psiquiatra conversando com uma mãe, e o psiquiatra falou um negócio que eu demorei para entender. Ele falou, sabe essas festas que você vai e servem Ritalina? Nossa, tem isso? Sabia não. O que não serve Ritalina, né, gente? Não passa a Ritalina. Ué, mas eu não entendi. O que ele quis dizer com isso? Passa cocaína, né? Sim. Mesma sim. coisa isso aí, gente. Então, mas ele fez a crítica, ele fez uma crítica. Ele falou, sabe quando você vai nessas festas e aí começam a passar lá as Ritalina? Aí eu falei, Ritalina em festa? Aí eu entendi o que ele estava falando, sabe? Sim. Isso. Eu uma vez... E tem esse abuso da Ritalina, né? Agora tem esses outros nomes, Concerta, não sei o quê. Para fazer prova, para entregar trabalho, as pessoas tomam para ter hiperfoco. Exatamente. Enfim, esse livro é muito necessário neste momento de... Como é que é a palavra que eu estou tentando lembrar? Que tudo a gente dá uma doença? De hiper... Medicaliza. É um livro importante para esse momento de patologizar... Medicaliza é mais fácil, gente. Cara, olha... Tentando falar difícil sem a menor capacidade para tal, depois de ter trabalhado o dia todo. Patologização. Tudo é doença. Então então acho que acabou. A gente estourou, fez 1h40 de programa. Né? Uau! Foi isso? Foi isso, Boli? Não, 1h17. 1h20. Tá bom. Então você compartilhe, curta, se inscreva. E é isso, e amo vocês e sigam com suas amigas, que é o que vocês têm de melhor na vida. Mas, gente, compartilhar, curtir e comentar é muito importante, tá? Se vocês querem que a gente continue aqui, que patrocinadores cheguem, isso aí é muito importante. Está na hora de entrar o dinheiro, já está na hora. Só digo isso. Façam isso. E atenção, marketing de grandes empresas, médias e pequenas empresas. Fizemos nosso Media Kit e vamos começar a aterrorizar vocês. É isso. Merecemos. A cara da mulher. Inxalá, muito ouro. E por favor, figurinha da Manuela quando ela não estava entendendo nada. Isso. Gepeto. Não me lembro disso que eu vou. Gepeto, você por aqui. Valeu, gente. Beijo. Beijo. Gepeto, realmente. Reparação histérica. Reparação histérica.